Olá, eu sou a Verônica Trevisan, consteladora familiar sistêmica, terapeuta sexual analítico comportamental e celebrante de casamento sistêmico. E vamos dar continuidade à nossa série Sistemicamente Falando, e hoje trazendo um novo olhar, um novo tema, um novo caso de vida real que aconteceram nos meus atendimentos e eu venho compartilhar com vocês, porque eu acredito que dessa forma você que não conhece a constelação familiar vai conseguir entender como a visão sistêmica, o pensamento sistêmico, as ordens do amor criadas pelo Bert Hellinger poderão te ajudar, te auxiliar a olhar de forma mais equilibrada para o seu relacionamento a dois. Vamos então de novo no livro Constelação de Casal. Vamos lá. Gente, esse livro aqui eu escrevi ensinando consteladores de casais a constelarem, tá? Ensinando consteladores a constelarem casais, desculpa. Então, ele não é indicado para quem não conhece a constelação familiar. É só para vocês entenderem qual é a fonte que eu estou tirando, né, os casos para compartilhar aqui nesses vídeos. Agora é o casal com problemas na sexualidade. O vínculo da mulher com a ex-noiva do pai que morreu de forma trágica e o irmão do marido falecido ainda na infância. É fato que muitos casais com problemas sexuais não buscam terapia. E é muito ruim quando a gente sabe disso. E o que mais acontece no meu consultório são os casais que chegam e não querem falar que estão com problemas na sexualidade. Eles colocam qualquer outra questão, qualquer outro tema à frente. E aí, dentro de uma anamnese, né, dentro de uma técnica de PNL, eu consigo perceber que a questão não é aquela e que o ponto cego já está ali, na própria questão, muitas vezes. E aí eu consigo conduzir esse casal a olhar de forma muito aberta para o que realmente traz, né? Eles trazem de conflito, porque senão também não adianta. Mentir para o terapeuta não é positivo. E claro, a constelação familiar ela traz esse olhar do que não é dito. E isso também ajuda muitos casais que não querem compartilhar as suas questões de forma tão aberta. Mas quanto mais o casal se abre, mais resultado efetivo terá. Nessa situação, o casal foi muito aberto. Era uma constelação em grupo, onde eu trabalho com as pessoas. Eu tenho esse trabalho uma vez por mês aqui na cidade de São Caetano do Sul, São Paulo. É bem grudadinho em São Paulo. Então, eu encaminho, né, os convites mensalmente para os clientes que têm interesse em participar, não só assistir, também como constelarem, né, dentro do grupo. E aí esse casal veio nessa dinâmica de constelarem em grupo. E aí eles trouxeram abertamente a questão, choravam muito, até para dizerem a questão foi algo muito doído, mas estamos aqui mais uma vez com respeito, compartilhando essa história, que no final foi muito positivo, né? O que trouxe aí a solução. E aí esse casal não tinha vida sexual, viviam mais como amigos, e a constelação foi colocada ali para os representantes. Diferente com bonecos, quando é constelação em grupo, o casal está sentado e o grupo ali de pessoas assistindo à sua volta. Muitas vezes o casal não quer colocar a questão abertamente, eu respeito, mas esse, como eu falei para vocês, eles queriam. E aí a gente pergunta quem vai ser o representante, né, do pai, da mãe, da sexualidade. Vamos trazendo os elementos, né? No meu caso eu trabalho dessa forma. Eu vou trazendo os elementos que para mim vão fazer sentido. E eu vou percebendo os movimentos desses representantes. Nesse movimento e quando eles contam a história, aparece uma pessoa entre o casamento dos pais dessa mulher. E aí eu pergunto se havia uma ex-noiva, se ele já tinha casado anteriormente, e essa memória não vem muito rápida, mas essa pessoa, né, como representante, ela se coloca numa condição muito imponente, muito ciumenta entre o casal.
E a gente percebe que por mais que o cliente não traga, porque às vezes ele nem tem consciência, eu não sei se meu pai tinha uma ex-noiva, se a minha mãe já tinha sido casada, de repente é um segredo de família. Então a gente deixa fluir o campo, o que os representantes vão trazendo. E aí vinha essa pessoa muito rígida, né, entre o casal, entre os pais dela. E aí, ao mesmo tempo, ele traz mais compreensão nesse processo, por ser uma pessoa mais calma, eu digo o marido, né, no contexto, conversando sobre a sua questão. Ele não coloca nem a sexualidade como um grande tema, mas aí quando a gente percebe que é isso que permeia mesmo o conflito do casal, ele começa a contar que houve uma perda de um irmão de forma bruta, e que isso traz essa dor, porque quando esse representante entra no campo, no grupo, existe uma dor muito grande, sabe? E aí eu começo a perguntar e ele se conecta com esse representante e percebe o quanto ele ainda estava sentindo falta desse irmão. Em algum momento dessa constelação, esse casal se olha, né, e eles percebem que ela estava olhando para a dor do pai, que tinha essa ex-noiva e que depois ela lembra que ela morreu tragicamente. Isso já era no final da constelação e ela me coloca isso. E que isso foi uma história muito pouco contada, que o pai, num grupo entre os filhos, acabou abrindo isso, sem a mãe saber. E aí ela confirma essa história mesmo, só que ela não sabia que existia um vínculo de amor tão grande e que ela estava ressoando a dor desse pai. E quando existe uma primeira parceira, uma noiva, algo ali que a gente percebe que foi antes do casamento, na constelação a gente precisa dar lugar, porque a gente sabe que quando a gente não faz esse movimento, os nossos descendentes farão. Aí que eu falo da questão da lei do pertencimento, todos têm direito a pertencer. O sistema familiar não aceita excluídos. Então, eles acabam fazendo essa inclusão da forma que der. E normalmente as crianças fazem isso por amor. Deixa que eu incluo o papai e mamãe. E foi isso que essa mulher fez, na dor dessa ex-noiva. E claro, né, um amor não vivido, ela vivenciou esse passado o tempo todo, não estando disponível para o seu marido. E já o marido, em contrapartida, também não estava disponível. Ele estava buscando nela o irmão. Ele tinha um amor fraternal, não olhava essa mulher, como parceira. E ele falava isso enquanto contextualizava a relação deles, que era um olhar mais fraterno. Então, o que a gente pode dizer de todo esse movimento? Que o essencial foi visto. E no final da constelação, eles deram um grande abraço fraternal. E percebendo que talvez ali fosse um bonito início de um fim, porque o Bert Hellinger nos traz que para separar precisa de muito mais amor do que ficar junto. E é nesse momento que nós, facilitadores, nos colocamos muito mais a serviço desse grande campo, dessa grande verdade que o Bert Hellinger nos traz. Bom, depois dessa constelação, essa cliente me trouxe um feedback dizendo que eles deram um tempo na relação, mas que depois resolveram voltar. E agora com um olhar muito mais de parceiros, de homem e mulher. Então, por mais que aquele movimento inicialmente foi pesado no sentido de um fim, não foi um fim, foi a possibilidade de um lindo recomeço. E agora com todos no lugar. E é isso que a constelação faz. E é essa proposta que eu venho trazer para vocês. De forma prática, trazendo quanto esse olhar sistêmico, quanto essa ampliação de consciência pode ser útil, pode ser algo que traga uma ressignificação. Há muitas dores
que trazemos sem saber da onde. Então, se você já fez as buscas, já tentou outras terapias, talvez a constelação seja um caminho. E aí eu convido a você, conheça a constelação familiar, busque um constelador de confiança e se abra para essa nova possibilidade, porque o amor, ele pode sim dar certo. Era isso que eu queria trazer para vocês. E eu desejo aqui muitos excelentes recomeços e até o próximo vídeo.